Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Auto Literário. Aqui é a Adriana e esse é um diário de leitura do livro O Problema dos Três Corpos. Na verdade, essa é uma releitura, eu li no ano passado, mas como eu quero assistir a série, eu resolvi reler. Na verdade, assim que eu finalizei a leitura do primeiro volume, eu já tinha em mente que eu gostaria de fazer uma releitura. A minha primeira experiência, ela não foi tão legal assim, eu sei exatamente os pontos, né, porque tem apenas um ano que eu fiz essa leitura, então eu tenho ciência de alguns pontos em que, na minha primeira experiência, eles não me agradaram, sendo que agora, nessa segunda experiência, sabendo de antemão o que eu vou encontrar, eu passei novamente por essas situações e elas não me desagradaram como na minha primeira experiência de leitura, porque agora eu estava ciente, já estava preparada. E adiantando, um dos pontos é a quebra abrupta que a gente tem aqui na história, porque a gente acompanha a primeira parte, a época da Revolução Cultural. Eu estava envolvida acompanhando a personagem aqui, e depois você tem um salto temporal de 40 anos. E aí, como eu já estava focada, concentrada, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria continuar acompanhando aquela personagem, teve uma quebra de expectativa e eu tive que me concentrar novamente para entender uma nova situação, novos personagens. Então essa quebra na época não foi favorável assim, para minha experiência de leitura. E quando eu cheguei ao final da leitura, eu lembro que eu falei que ele consegue ligar todos os pontos, ele deixa a história redondinha, mas essa quebra dificultou a minha entrada novamente na história, principalmente para me envolver, concentrar naquelas novas situações, nos novos personagens. Então esse foi um dos pontos que na época não me agradou, o que dessa vez não aconteceu, não me incomodou. Eu consegui dar continuidade à história com fluidez, consegui entrar mais facilmente na história, nos personagens, entender melhor as situações. Então mesmo com essa quebra eu continuei presa ao que estava sendo narrado e a leitura dessa vez fluiu rapidamente. Eu não conseguia parar de ler, tanto que eu li as 100 páginas em um único dia, porque realmente eu não conseguia desgrudar aqui do livro. Bom, então como vai funcionar esse diário de leitura? Eu vou entrar em detalhes sobre o enredo, primeiro para ter um registro, e também para caso você queira revisitar a história, relembrar de algumas passagens, ter esse registro mais detalhado sobre os acontecimentos e compartilhar também a minha experiência em cada um desses blocos de leitura. E nessa atualização de hoje eu vou comentar até o capítulo 8 e tem muita coisa aqui pra gente conversar, muitas coisas aconteceram, eu gostei bastante até esse capítulo onde eu li. E essa primeira parte do livro, ela se chama Os Anos de Loucura, se passa na China, no ano de 1967, então nós estamos ali no começo da Revolução Cultural Chinesa, que foi promovida por Mao Tse-tung entre os anos de 1966 a 1976. Bom, essa revolução ela mobilizou estudantes nas chamadas Guardas Vermelhas, que seguiam os pensamentos de Mao Tse-tung, e eles passaram a perseguir as pessoas que não seguiam os princípios estabelecidos por ele. Então acontece que as pessoas elas foram instigadas a voltar-se contra tudo aquilo que fosse contrário ao maoísmo, tudo que se referisse ao velho mundo, às antigas culturas ou a ideias ocidentais. Então eles enxergavam tudo isso como risco à revolução e passaram a persegui-los. E dentre eles estavam também os intelectuais. Inclusive as pessoas denunciavam até mesmo os próprios membros da família. Então o que nós temos é isso, né? O começo do livro ele se passa nessa época da Revolução Cultural e aqui a gente acompanha intensos conflitos, perseguições. A gente acompanha também aqui os revolucionários em ação. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que a Guarda Vermelha, ela era formada por muitos jovens e aqui no livro eles possuem, né, os personagens, eles estão ali na faixa de 14, 15 anos. E essa é uma parte aqui do livro muito dura, muito pesada de acompanhar, porque ele vai retratar aqui, por exemplo, o que eles chamam de sessões de luta coletiva, que na verdade é uma sessão de tortura, de violência, um verdadeiro horror. Eu fiquei bem horrorizada em encontrar essas cenas aqui. E as vítimas dessa sessão eram acadêmicos, intelectuais, as ideias deles eram confrontadas e eles eram espancados até a morte. Outros intelectuais, para não passar por isso, acabavam tirando a sua própria vida. Então aqui a gente vai acompanhar esse momento de muitos conflitos e muitas perseguições. Por exemplo, a gente vai acompanhar aqui o professor Izetai. Já peço desculpa pela pronúncia dos personagens. Ele foi capturado e as ideias dele foram confrontadas, só que ele se manteve ali resistente. Ele se recusava a se arrepender ou ele se recusava a mudar as ideias dele. E para piorar a situação, a esposa acaba denunciando
influenciando ele. Inclusive, ela também era professora, só que ela percebeu ali as mudanças políticas, ela ficou atenta aos perigos, então ela fez algumas mudanças nas aulas dela. Então ela acabou mudando o nome de muitas leis e muitas constantes da física. A lei de Ohm, por exemplo, ela chamou simplesmente de lei da resistência. As equações de Maxwell, ela chamou apenas de equações eletromagnéticas. Já a constante de Planck, ela chamou apenas de constante quântica. Então percebam que ela tirou o nome dos cientistas, já que eles eram ocidentais, não estava contra ali o regime. Só que o marido dela não fez isso. Ele não abandonou as suas crenças, as suas ideias, e por isso ele foi capturado e confrontado com relação às disciplinas e ao conteúdo que ele ensinava na faculdade. E esses conteúdos, eles eram considerados de natureza reacionária e, consequentemente, para o regime, o professor de física, ele tinha uma visão reacionária tanto do mundo como também da ciência. Então, por exemplo, ele foi questionado por que ele colocou a teoria da relatividade de Einstein no currículo de introdução à física. E aí ele fala, né, que não tem como não falar de teoria da relatividade porque é um conteúdo introdutório e por isso deveria estar na disciplina de introdução à física. Questionaram também a natureza reacionária da mecânica quântica, mas a teoria mais reacionária de todas, segundo o regime, era a teoria do Big Bang. E o professor ali, ele vai tentar defender a importância de cada uma dessas teorias. Por exemplo, a teoria da relatividade é um assunto introdutório da física e não tem como ficar de fora. E que a teoria do Big Bang, ela é uma explicação plausível para a origem do universo. Enquanto ela não for refutada, é essa teoria que é a base ali para a explicação. E como o professor, ele rebatia, ele defendia suas ideias, ele era resistente, ele não se deixava levar pelo medo ou pela brutalidade que estava acontecendo ali, ele defendia as teorias. Isso só inflamava ainda mais a ira dos revolucionários. Eles foram ficando cada vez mais revoltados. E nessa sessão de luta coletiva, na sessão de tortura, o professor estava com uma espécie de um chapéu de ferro pontiagudo na cabeça, pesado. E nesse momento de ira, o livro aqui relata que 4 adolescentes de 14 anos, elas seguiram ali com uma sucessão de golpes e por conta disso, o professor, ele não resistiu. Ele acabou sendo morto. E quem estava ali na multidão assistindo a toda essa tortura ao físico era a filha dele, Wi Enji. Mais uma vez peço perdão pela pronúncia, vou pesquisar. Então ela era filha de Wi Zetai e ela estava de longe gritando, só que o grito, ele era abafado pela multidão que estava ensandecida, gritando, gritos de ordem. E ela tentava correr para cima do palco e impedir aquela sessão de tortura. Só que era tarde demais. Além disso, ela foi contida ali por 2 pessoas que trabalhavam na faculdade, alertando que se ela subisse no palco, ela morreria. Então já não tinha mais nada que ela pudesse fazer, porque o pai dela já estava morto. E também ela não tinha nem mais para onde voltar, ela não tinha como voltar para casa, ainda mais depois que ela viu a mãe rindo, enlouquecida, ao assistir ali a sessão de tortura. Então, em dia, ela fica sem saber para onde ir, só que ela acabou indo para casa da orientadora dela, só que ao chegar lá, ela também já estava morta. E a gente vai para o segundo capítulo do livro, que se chama Primavera Silenciosa, que é baseada no livro de Rachel Carson. A história é que ela dá um salto de 2 anos e agora ela se passa na Cordilheira Grande Khingan. E a gente tem aqui um momento de exílio e de isolamento da Wenji. Então a Wenji, ela está nesse lugar, eles estão desmatando árvores, florestas, e ela não se conformava ali em presenciar todo aquele desmatamento. Eles, por exemplo, arrancam árvores que estavam ali há mais de 300 anos, ou seja, umas 12 gerações. E na época que essa árvore ela era um arbusto, os chineses, eles estavam na dinastia Ming. E aí tem essas reflexões, né, de quantas tempestades essa árvore resistiu, quantos acontecimentos ela presenciou. Só que a pessoa ali acabou derrubando ela em poucos minutos e ficam se questionando como é que eles não podem sentir nada. Na verdade, quem fez essas reflexões foi o repórter do Diário da Grande Produção, chamado Bai Mulin. Ele acaba se aproximando da Wenji porque os dois, eles não se conformam ali com aquela situação, com toda aquela destruição. Só que muitas das coisas que ele falava com ela estavam baseados no livro Primavera Silenciosa. E esse livro, ele foi publicado em 1962 e ele tinha um exemplar ali com ele, só que o livro ele era proibido, era considerado um material tóxico de propaganda reacionária. Então, acontece que o Wenji, ela acaba mergulhando naquela leitura, só que o repórter ele alerta, né, que ela tinha que tomar cuidado e não deixar que ninguém
a vice lendo aquele livro. Só que ela acabou ali caindo numa armadilha por conta ali de uma situação e 3 semanas depois, Wenji, ela foi convocada a comparecer ali na sede da companhia. Só que assim que ela entrou no gabinete, ela sentiu que o clima ele não era dos melhores e ela viu ali que eles estavam com um livro Primavera Silenciosa e uma carta ali, enfim, que ela tinha passado a limpo. Estava escrito ali com a caligrafia dela e era um conteúdo comprometedor. Na verdade, ela estava fazendo um favor para esse repórter e acabou se dando muito mal. Ela tenta explicar ali o que aconteceu, só que não acredita na versão dela, né? Acha que ela estava tentando ali incriminar outras pessoas. Na verdade, tudo ali estava contra ela, porque o livro estava com ela, a caligrafia ali da carta era dela e ela ali se deu conta que estava no fundo do poço, que não adiantava nada ela lutar. Para piorar a situação, ela já era vista como uma suspeita política pelo histórico da família dela. Então, algumas pessoas ali já achavam que ela nutria um certo ressentimento pela Revolução Cultural. Então, toda aquela situação estava contra ela, ela acabou sendo presa por traição. E na prisão ali, enquanto ela estava na sala dela, Wenji, ela recebe uma visita de uma militar chamada Sheng. Ela colocou ali uma pilha de papéis na cama para poder ela assinar. Só que ela se recusa. Ela percebeu ali que o documento se tratava de um projeto de defesa nacional importante, então ela acreditava que aquele documento tinha potencial para ser um golpe político. E ela se recusa ali a assinar, ela fala que não sabe nada a respeito daquele documento e aguarda ali, ela faz chantagens e ameaças sobre o caso dela. Ela tinha ali 2 opções, ela poderia assinar e colaborar. Nesse caso, se ela colaborasse, o caso dela seria tratado como um mero caso de uma jovem que foi enganada, né, por um livro reacionário. Ela passaria por algumas aulas de política e depois ela poderia voltar ali à vida normal dela. Por outro lado, se ela não cooperasse, se ela não assinasse, ela também poderia sofrer ali um processo com todo o rigor da lei. Só que ela é firme ali na decisão dela e resolve não assinar e aí ela sofre duras consequências. Enfim, ela vai ficar doente, ela desmaia. Eu pensei que aqui seria o fim da linha para ela, só que eles precisam dos conhecimentos dela, porque ela é astrofísica. E quando ela acorda, depois de ter passado mal, desmaiado, ela está ali num helicóptero com 2 militares e eles descobriram que ela escreveu um artigo muito importante. Ela conhecia um deles, né, o Yang, porque ele tinha sido aluno de pós-graduação do pai dela, só que eles fingiram ali não se conhecer. E quando ela se deu conta, ela estava no topo do pico do radar. E aí o livro comenta um pouco sobre como é esse pico do radar. Na verdade, é um lugar misterioso. O pico do radar, na verdade, ele era uma base militar. E tinha muitas histórias estranhas associadas ali àquele local. E aí esses 2 militares, eles conversam com ela, falam que as provas que ele tem ali indicando que ela cometeu um crime contra-revolucionário, as provas eram inquestionáveis. E que se ela fosse julgamento, ela sofreria uma grande punição. Só que naquele momento ela tem uma oportunidade de aceitar aquele trabalho ou recusar. E se ela recusasse, ela seria julgada. Então ela estava ali na base militar, que funcionava como um instituto de pesquisa, de armamentos de grande escala. E eles precisam de alguém como ela, com os conhecimentos científicos especializados dela, porque esse projeto de pesquisa que ela vai trabalhar, ele tem ali um grau máximo de segurança. Então ali eles vão oferecer uma oportunidade de trabalho para ela. Só que o detalhe aqui é que para trabalhar nesse projeto, pode ser que ela fique ali pelo resto da vida dela. E parece que era tudo que ela queria ouvir, porque o que ela mais desejava naquele momento era ficar isolada do resto do mundo. Então, nesse momento, ela faz parte da equipe da base. E aí, pessoal, a gente entra na segunda parte aqui do livro. Mais uma vez, ele dá um salto temporal, mas agora de 40 anos. E a gente acompanha outros personagens e novas situações. Mas que no final das contas, ele vai deixar tudo amarrado, ele vai ligar todos os pontos. Bom, a gente acompanha aqui o professor Wang Miao. Ele acha estranho porque 2 policiais e 2 militares, eles vão ali procurar por ele. Ele fica intrigado até saber o que eles queriam. Que na verdade, eles queriam a presença dele numa reunião. Quando ele chega ali ao local, ele viu que metade ali das pessoas presentes nessa reunião, elas eram compostas por oficiais das Forças Armadas, policiais, acadêmicos, assim como ele. E também contava com a presença de estrangeiros. Eles estavam falando sobre uma guerra, só que ele não estava entendendo nada. Que guerra é essa? Todo mundo muito tenso. E ele ali sem entender o que estava acontecendo. Mas eles também ficam interessados em saber sobre a pesquisa que ele estava fazendo sobre nanomateriais. Ele conversa, né, sobre a pesquisa dele e ao mesmo tempo ele ficava ali ouvindo o que as pessoas estavam falando ali na reunião. Então ele ouvia que recentemente os inimigos eles intensificaram ali o padrão de ataques e que os alvos eram cientistas
do alto escalão. Ele vai receber uma lista de físicos famosos, sendo que todos que estavam nessa lista, eles tiraram a própria vida nos últimos meses, e todos eles pelo mesmo motivo. Bom, se eu não me engano, esses físicos, eles faziam parte de uma organização famosa no meio acadêmico chamada Fronteiras da Ciência, que tem o objetivo ali de experimentar uma nova forma de pensar. Eles querem usar os métodos científicos para tentar descobrir se existe limite para a ciência poder conhecer a natureza. Ou seja, que questiona qual o limite da ciência. E, de fato, de acordo com as investigações desses militares, desses policiais, das pessoas que estão ali na reunião, a maioria desses pesquisadores, eles têm uma ligação com as fronteiras da ciência. E aí que tá, eles chamaram o professor Wang para poder fazer parte dessa organização, para ele poder entrar nessa organização, né, chamada Fronteiras da Ciência, porque eles estão tentando investigar o que está acontecendo. Então esse foi o principal motivo deles terem insistido na presença do professor Wang na reunião, porque através dele, eles vão conseguir saber mais sobre as atividades internas dessa organização. E ele queria que o professor ele passasse essas informações para eles, porque eles não têm nenhuma outra via de acesso. Então, após algumas resistências, o professor ele aceita entrar para Fronteiras da Ciência. Só que ele está muito confuso, ele não está entendendo nada, ele pergunta onde é que está acontecendo essa guerra. Ele afirma que esse período que ele está vivenciando é o período mais pacífico da história, e eles falam que em breve ele vai tomar ciência, na verdade, todo mundo vai ficar sabendo que essa guerra, ela está para estourar. E aí a gente tem uma situação tanto inusitada, porque o professor Wang, ele num dia vai sair de bicicleta, ele era um fotógrafo amador, e os temas preferidos dele era tirar foto da natureza. Ele vai tirar algumas fotos, e depois ele vai revelar os filmes, ele olha ali pros negativos para ver se alguma foto ali merecia uma ampliação, mas ele viu alguma coisa estranha logo na primeira imagem. Porque o negativo ali das fotos continha ali umas marcas que quando ele foi olhar de perto, eram números. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali naquele filme. Primeiro ele achou que era uma câmera, por ser uma câmera antiga, então ele vai até o vizinho e pede uma câmera emprestada, e ele percebe que os números, eles continuam. Depois ele acha que é o filme, ele troca o filme, mas os números, eles continuam. Depois ele pede para a esposa e para o filho também tirarem fotos, e ele percebe que é apenas nas fotos que ele tira, dos negativos, dos filmes que ele revela, até que ele percebe, de acordo com as fotos que ele foi tirando, que aquele número representava uma contagem regressiva. Só que a coisa, ela piora, porque esses números que antes estavam no negativo ali do filme, agora passam para a visão dele. Ele vai para o oftalmologista, ele fala que ele está muito estressado, que isso pode ser um fenômeno chamado de moscas volantes. Enfim, ele fica desesperado, sem saber o que fazer, até que ele entra em contato com uma cientista que fala para ele que ele deve interromper a pesquisa dele imediatamente. E aí ele fica indignado, como assim? Vou interromper um projeto de pesquisa que é um projeto nacional, fundamental para a ciência, ou seja, tem alguma coisa impedindo o desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Então, por conta dessa contagem regressiva, que agora está na visão dele, para fazer essa contagem regressiva parar, ele precisa interromper o projeto de pesquisa dele. Porque senão, o que vai acontecer? Ele não sabe. Bom, até que ele resolve ir até o centro de pesquisa e começar ali o processo de desligamento ali da reação principal, e alguns segundos depois que ele desliga todo o equipamento, os números, eles sumiram. Mas ele fica se questionando, né? O que vai acontecer quando a contagem regressiva terminar? E percebe que estão tentando impedir o progresso da ciência e da tecnologia. Agora, por quê? Bom, e aí a gente tem um momento muito doido aqui do livro, porque ele vai entrar num jogo de simulação, ele tá visitando uma pessoa, e essa pessoa, ela faz esse convite para que ele entre nesse jogo, mas assim que ele entra no jogo, pelo menos assim, esse primeiro mundo que ele tem acesso eu achei muito interessante. E na minha primeira leitura, eu não consegui me conectar, mas nesse fluiu muito bem. Bom, mas o projeto dele de nanomateriais foi interrompido. Ele fala que ele pretende retomar daqui a 3 dias, que é essa amiga dele, né, também cientista, fala para ele que assim que ele retomar o projeto de pesquisa, a contagem regressiva, ela vai continuar. Bom, ele pergunta para ela se ela conhece alguma instituição na China que esteja observando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E aí que as coisas começam a se conectar, porque essa cientista fala para ele perguntar para a mãe de Yang, que antes de se aposentar, ela era astrofísica e conhece bem essas instituições da China. Ou seja, a gente vai descobrir que, na verdade, a mãe de Yang é aquela moça na primeira parte do livro Astrofísica, a Wen, do
começo do livro, mas daqui a pouco a gente chega nesse momento da história. Bom, durante a visita a essa pesquisadora, Shen, é que ele tem acesso a esse jogo. Então a gente tem esse momento que o Wang, ele entra no jogo, e ao entrar no jogo ele se viu ali no meio de uma planície desolada. E o Wang, ele viu duas pessoas caminhando. Um deles era o rei Wen e o outro era o seguidor dele. E esse rei, ele carregava uma espécie de ampulheta, sendo que a cada 8 horas toda areia ela vai para a base. E eles viram essa ampulheta 3 vezes e ao virar 3 vezes eles contam um dia. E era dessa maneira que ele contava ali as horas, os dias. Só que muitas vezes ele esquecia de virar a ampulheta, então ele precisa do seguidor para lembrar ele de virar. E o Wang acha tudo muito estranho, porque que eles contam as horas, os dias daquela forma e eles perguntam de que outra forma eles mediriam o tempo. Ele sugere ali um relógio solar portátil, ou então bastaria olhar para o sol e estimar ali o horário. E quando ele fala isso, o rei Wen e o seguidor dele ficam trocando olhares, achando aquilo ali um absurdo que ele falou, e ao mesmo tempo olha para ele, né, para o Wang, como se ele fosse um idiota. Como assim olhar para o sol? Como que o sol ele pode dizer alguma coisa a respeito do tempo, da hora? Porque eles estavam ali na era chamada Era Caótica. E estava muito frio, extremamente frio. E eles achavam que o Wang ele estava, na verdade, querendo se passar por um oráculo. Achando ali que ele também estava querendo prever o futuro. E o Wang fica, mas o que isso tem a ver com prever o futuro? Então as ideias ali de mundos diferentes estavam em choque, em conflito. Um não estava entendendo o outro. Só que quando a gente conhece esse mundo para onde ele foi, como ele funciona, a gente passa a entender o motivo de todo esse estranhamento do Wang, né? E sugerir que ele olhasse para o sol e através do sol ele contasse ali os dias, as horas. E essa foi uma parte que eu achei muito interessante, quando a gente descobre o funcionamento desse mundo, dessa era. E o Wang, ele fala, né, que você tentar prever a hora com a ajuda do sol não tem nada a ver com previsão do futuro. Inclusive ele fala, né, com certeza o sol ele iria nascer dali a umas 2 ou 3 horas. Ele olha o horizonte e o horizonte estava clareando. E os outros dois acham aquela fala absurda. Ele não tem como prever o horário que o sol ele vai nascer, porque eles estão numa era caótica. Então nesse mundo existem 2 eras, a era caótica e a era estável. Então se você não estava ali vivendo na era estável, significava que você estava numa era caótica. Ou você estava na era estável, ou você estava na era caótica. E ele percebe que o sol, na verdade, não nasceu. Aquilo que ele viu, na verdade, era o crepúsculo e não a alvorada. E aí ele vai explicar que nas eras caóticas, o sol, ele nem sempre, ele nasce de manhã. E nessa era caótica, você não tem como ter certeza sobre o horário que o sol vai nascer, em que momento o sol vai nascer. Você não tem como prever isso. Até que eles estavam caminhando e o sol, ele nasceu. Inclusive, teve até um momento que o sol, ele nasceu, só que durou pouco tempo e logo ele se pôs. Enfim, era tudo muito irregular. As leis da física não funcionam nesse mundo. Eles caminharam por 2 dias e o sol, ele não nasceu nenhuma vez. E quando o sol não nascia, eles viviam ali um frio extremo. Até que o sol, ele resolveu aparecer. Só que quando eles viram que o sol estava nascendo, eles ficaram apavorados, esses 2 homens. O Wang, ao contrário, ele se sentiu revigorado, mas quando ele olhou para o rei Wen e para o seguidor dele, viu que a expressão dos 2 ali era de terror, como se eles estivessem ali diante da pior coisa que pudesse existir naquele momento. E eles ficam desesperados, tentando encontrar um lugar para se proteger do sol, uma sombra, e é aí que o Wang ele vai entender. Quando o sol nasceu, na verdade, parecia que aquele lugar ele estava em chamas. Só que nesse mundo existe uma maneira da humanidade sobreviver nessa era caótica, que na verdade eles podiam ser desidratados. E foi isso que aconteceu com o seguidor. Ele pediu para ser desidratado e toda a água dele estava sendo eliminada do corpo. O corpo dele amoleceu, inclusive os ossos, mas na verdade ele não morreu. Ele ficou ali parecendo um pedaço de couro. Inclusive o Wang, ele viu que tinha homens espalhados pela estrada, né, como se fossem pedaços de couro. Alguns estavam rasgados, com partes incompletas. E na verdade os corpos desses homens também foram desidratados. Mas eles não morriam. Para eles se recuperarem era só colocar água. E a explicação que eles dão aqui é que o esqueleto
esqueleto dele foi transformado em fibras desidratadas. Então, nesse mundo, qualquer pessoa ela poderia se desidratar e se reidratar. Caso contrário, seria impossível sobreviver às eras caóticas. Então, não tinha outro jeito. Eles estavam acostumados ali a se desidratarem e depois, em eras estáveis, se reidratar. Eu achei esse mundo muito interessante e eu fiquei muito entretida aqui para tentar entender o funcionamento desse mundo. Eu achei aterrorizante, mas ao mesmo tempo interessante de acompanhar. E o que a gente sabe aqui desse mundo é que se eles observassem no céu 2 estrelas voadoras, significa que estava prestes a começar a era estável. Mas se eles observassem 3 estrelas voadoras, aí é o fim do mundo. E com relação à duração de uma era estável, ela pode ser breve, pode durar apenas um dia, ou pode ter uma duração mais longa, ficar aí, por exemplo, por um século. Só que ninguém consegue prever a duração de uma era estável. E tirando as eras estáveis, todas as demais são eras caóticas. E a civilização aqui, ela só poderia ser desenvolvida no clima ameno das eras estáveis. E na maior parte do tempo, o que eles vivenciavam eram as eras caóticas. Então, para sobreviver, a humanidade ela precisava se desidratar e permanecer ali armazenada. E ao chegar a uma era estável, duradoura, todos eram revividos através da reidratação. E aí sim, a partir daí, as pessoas começavam a construir, a produzir, só que ninguém até aquele momento conseguiu prever a chegada e a duração de cada era estável. E aí quando chega uma era estável, é o rei que vai decidir, com base mesmo na intuição dele, se ele deve dar início ali a uma reidratação em massa. E aí as pessoas são revividas, as plantações são semeadas, as cidades são construídas, e no momento que a vida está prestes a ser retomada, o que acontece? A era estável acaba. Chega a era caótica, com frio, calor extremo, que destrói tudo, e aí sim, durante essa era caótica, o país inteiro ele é desidratado. É assim que funciona nesse mundo. O objetivo desse jogo que ele entrou é que ele possa usar a inteligência dele e o conhecimento científico dele para analisar todos os fenômenos que estão acontecendo ali, para assim descobrir o padrão dos movimentos do Sol. Aí ele vai conseguir salvar esse mundo. Imagina, com todo esse desafio, ele descobre em que momento vai ter a era estável, quanto tempo ela vai durar. Só que ele vivenciando esse jogo, vivenciando esse mundo, de acordo com as observações dele, ele chega à conclusão que não existe padrão nenhum para os movimentos do Sol. Consequentemente, isso significa que ele não compreende a natureza fundamental desse mundo aqui. E aí o rei, Wayne, que está com ele, diz que ele sim conseguiu desvendar todo esse mistério e também desenvolveu um calendário aqui detalhado que está indo apresentar ao rei, e a sobrevivência da civilização depende desse calendário. Até que eles chegam ao rei Zalg. E esse rei Zal, ele morava num edifício com paredes grossas, e dessa forma é que ele conseguia sobreviver nessa era caótica, evitando o calor e o frio extremo. E aí ele vai falar sobre o calendário, fala que eles estão entrando numa era estável, e o rei toma a decisão dele de que o mundo inteiro deveria voltar à vida. Ele começou ali o trabalho de reidratação que levou 8 dias. Todos os corpos que estavam desidratados foram revividos, e assim o mundo ganhou uma vida nova. E ao longo desses 8 dias, as pessoas, elas viveram em ciclos regulares de aurora e também de pôr do sol, e cada ciclo com duração de 20 horas. Essa era a duração desse mundo. Então as cidades que antes estavam em ruínas, estavam abandonadas, durante a era caótica, elas voltaram a encher de luz, de vida, e aí as pessoas começaram a celebrar a vida nova que eles teriam para frente logo após o amanhecer. Só que o que aconteceu é que o amanhecer não veio. O ciclo de amanhecer e de pôr do sol não estava mais regular. E o que acontece? Eles tinham agora um dispositivo para medir o tempo, e ao conferir esse dispositivo, eles observaram que já tinha passado muito da hora do sol nascer. Só que o horizonte ele permanecia escuro em todas as direções. Não tinha nenhum sinal de que o sol iria nascer. E, na verdade, o sol ele não apareceu mais. O rei ele morava nessa pirâmide. Esse outro rei, que estava com o professor Wang, que foi apresentar o calendário, fala ali que era para confiar nele, que a situação que estava acontecendo ali era temporária, que o sol ele vai nascer logo, que eles estão na era estável e que a era estável ela vai continuar. Só que a coisa aqui só piora. Porque um dos ministros ali da autoridade, ele corre para poder dar a notícia que nenhum deles queria ouvir.
ele fala que tem 3 estrelas voadoras no céu. E o aparecimento dessas 3 estrelas voadoras indicam a chegada de um longo período de frio extremo, suficiente para congelar todos ali. E essa civilização aqui, ela foi destruída pelo frio extremo. Só que a semente dessa civilização, ela permanece. Pode ser que ela volte a desabrochar nesse mundo aqui imprevisível dos 3 corpos. Ou seja, a civilização foi destruída, o Wang sai do jogo, sai do centro de pesquisa, fica se questionando sobre tudo aquilo que ele vivenciou, sobre a era caótica, fica revirando essa ideia na cabeça dele, sobre o percurso do Sol no céu desse mundo aqui, de 3 corpos, porque ele era desprovido de qualquer padrão. E essa irregularidade do deslocamento planetário é impossível. E ele acha que o segredo desse jogo deve estar atrás das estrelas voadoras. O que tudo isso representa? Bom, ele fica com esses questionamentos, vamos ver como ele vai desenrolar aqui ao longo da história. No final das contas, ele vai visitar a mãe de Yang Dong. E aí, meus amigos, a gente descobre que a mãe dela é simplesmente a Wei Wenji, aquela moça que a gente acompanhou na primeira parte do livro. E aqui ela já é uma senhora de idade. Então é um momento muito interessante porque a gente tem um encontro desses 2 personagens. Aqui eles começam a se conectar. Mais pra frente, a história como um todo, as motivações se conectam mais ainda. Bom, ele vai procurar por ela porque ele quer ir para um centro de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela indica 2 lugares na China, na verdade 2 observatórios, que desenvolvem esse projeto. Inclusive, ela fala que ela tem um ex-aluno dela que trabalha lá. Ela pode ali fazer o contato entre eles 2, né? Dar um telefone para ele poder visitar esse local. E exatamente nesse momento que eu parei na leitura, foram muitos detalhes aqui, foram partes que eu achei bem interessante aqui no livro. Vamos ver como ele vai desenrolar. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira atualização do livro O Problema dos 3 Corpos. E continuamos com a segunda parte no próximo vídeo. Até mais!